Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, e manifestações golpistas se alastram por todo o Brasil. E é isso que são manifestações golpistas. A Constituição não prevê aos militares, não dá aos militares o direito de, por iniciativa própria, tomarem qualquer atitude. Né? Muito menos tirarem um presidente eleito, né, impedirem um presidente eleito de tomar o poder em eleições que foram limpas e sem nenhum indício de fraude. Isso não existe nenhum dispositivo na Constituição que dê aos militares esse poder. Isso é golpe, isso é ilegal por definição. E não existe nenhuma democracia no mundo, nenhuma mesmo, em que os militares tenham o direito de remover um governo ou de impedir um governo de tomar posse, indo contra o resultado das eleições por iniciativa própria. Isso não só não é permitido na democracia brasileira, isso não é permitido em democracia nenhuma do mundo, porque se for assim não existe democracia. Os militares não têm essa função. Os militares têm que ficar no quartel treinando para defender o país contra um agressor externo ou para agir em alguma situação de calamidade, se forem requisitados pelos poderes eleitos. Não existe nada na Constituição, absolutamente nada, nenhuma linha de texto que dê aos militares autorização para se sobreporem aos poderes civis, se sobreporem à legitimidade das eleições, se sobreporem à legitimidade do Congresso ou à legitimidade do Judiciário ou à legitimidade do Executivo. Só que, nesse caso, é o Executivo, né, é o nosso atual presidente que está incitando que os militares rompam com a democracia. Os militares não têm esse poder em democracia nenhuma democracia do mundo, porque se qualquer general puder decidir quem é ou não é presidente, independente do resultado das eleições e sem nenhum indício de fraude, simplesmente porque ele não gosta ou porque parte da população não concorda com o resultado, então não existe democracia. As eleições não têm validade, não têm legitimidade. Os militares não gostaram, então é só trocar. Aí não existe democracia desse jeito. Mas o que realmente me intriga é como pode haver gente tão engajada em defender um presidente que conseguiu se sair mal em rigorosamente todos os aspectos possíveis. Não tem nada em que o governo do Bolsonaro tenha sido bom, nada. A gestão da pandemia foi um desastre. O Brasil teve um número de mortes em relação ao tamanho da população altíssimo. Das 600, 700 mil mortes que ocorreram, pelo menos 300 mil poderiam ter sido evitadas se o presidente tivesse feito o mínimo. Mas, ao invés disso, ele passou meses e meses falando para as pessoas que as vacinas faziam mal e indicando a elas que tomassem remédios que comprovadamente não funcionavam. Tá? E quando finalmente as vacinas começaram a ser compradas, gente próxima ao Bolsonaro, do gabinete dele, tentou superfaturar as vacinas. Ao invés de comprar diretamente das farmacêuticas, tentaram comprar as vacinas de uma revendedora que ia superfaturar, colocar R$ 1 a mais no valor das vacinas. Isso foi gravado, isso é comprovado. Pelo menos metade das mortes foram responsabilidade direta do governo. Pelo menos metade, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas. A população devia estar exigindo nesse exato momento que o Bolsonaro fosse preso. E ao invés disso estão defendendo ele.
O que pode levar, o que leva as pessoas a se comportarem dessa maneira, em que realidade elas vivem, para não enxergarem o óbvio. Uma pequena correção, eu falei R$ 1 a mais, mas na verdade era US$ 1 a mais. Né? É inflação alta, é um desemprego enorme, é aumento do número de indigentes, evasão escolar, absolutamente tudo nesse país está piorando. Nada melhorou em 4 anos. E as pessoas estão com medo de que, meu Deus, vão fechar as igrejas, vão proibir você de ler a Bíblia, a gente vai passar fome. Como se o PT não tivesse ficado 13 anos no poder e absolutamente nada disso aconteceu. Nada. 13 anos de governo do PT. 13 anos eles não conseguiram implantar a ditadura socialista. O que é que eles estavam esperando? O Lula chegou a ter 80% de aprovação. Por que isso nunca, nada em direção a esse tipo de medida foi feito enquanto o governo do PT estava no poder? É um monte de gente que viveu essa época. Um monte de gente velha que viveu essa época, que já era adulta nessa época. E age como se não tivesse essa referência. Como se agora fosse se implantar um inferno na Terra que, se essas pessoas tivessem uma memória funcional, elas saberiam que não aconteceu no passado e não tem nenhuma razão para achar que vai acontecer no futuro. Eu sei que essas pessoas foram alimentadas com uma quantidade massiva de fake news e de mentiras vindas através do WhatsApp, através do Facebook. Eu sei disso, mas, cara, essa gente viveu os 13 anos do PT no poder, viveu. Como o WhatsApp pode ser mais real para as pessoas do que a experiência que elas próprias viveram, a experiência de vida que elas têm. O PT não obrigou as igrejas nem a pagarem imposto, o que pessoalmente eu acho que elas deviam pagar, e se eu fosse presidente eu faria com que elas pagassem. A não ser igrejas muito pequenas, mas essas grandes igrejas que faturam milhões, elas tinham que pagar imposto, porque na prática elas são empresas. E nem isso o PT fez. E outra coisa que precisava ser estudada nesse país, antropologicamente falando, é a adoração que as pessoas têm pelos militares. Como se fosse a instituição mais bondosa e idônea da face da terra, quando é sabido que durante os anos de ditadura militar a corrupção cresceu, se alastrou pelo Brasil, tanto nas partes militares quanto nas partes civis do governo. Os militares deixaram para trás um país com uma economia quebrada, com hiperinflação, com corrupção em todos os níveis do Estado e com uma criminalidade que crescia. É essa instituição que vai resolver todos os problemas do Brasil, né? Os governos civis, com todos os problemas que tiveram, com toda a corrupção, e eu estou falando desde do Collor até o Temer, não estou falando do PT apenas não, os governos civis com todos os problemas que tiveram, conseguiram melhor desempenho econômico, conseguiram reduzir o analfabetismo. Isso é um ponto interessante. O analfabetismo no Brasil era de 36% no início da ditadura e no final havia se reduzido para 32%. Foi um progresso ridículo em 20 anos de ditadura. E em pouco mais de 20 anos de democracia, o nível de analfabetismo baixou para 3%. Com todos os problemas, os governos democráticos foram muito melhores para o Brasil do que os anos de ditadura militar. E o mais triste é perceber que essas pessoas, no fundo, elas querem o bem do país. Elas realmente acreditam que estão numa cruzada do bem contra o mal. Só que esse mal que elas combatem é um inimigo imaginário, é um monstro que só existe na imaginação delas.
E o caminho que elas defendem para proteger o país desse mal imaginário vai causar um mal real, inclusive para a maioria delas, que são, em sua maioria, pessoas pobres. E tem muito influencer canalha, isso é coisa de canalha, que fica incitando esse sentimento golpista das pessoas. Que fica falando, olha, os ditadores estão todos dando parabéns para o Lula, só esquecem de falar que todas as democracias do mundo, os Estados Unidos, os países europeus, todos os países que são referência no que se diz respeito à democracia, correram para reconhecer o resultado das eleições e para parabenizar o Lula, né? Então, todos os países democráticos do mundo estão reconhecendo essas eleições sem qualquer tipo de ressalva. Provavelmente esse barulho todo não vai dar em nada, porque os militares não vão embarcar numa aventura golpista sem nenhum apoio externo, sabendo que no dia seguinte eles vão estar completamente isolados e que nenhum país no mundo vai reconhecer o governo que eles vão estabelecer. Então é pouco provável que deem alguma coisa, né? Provavelmente vai ter esse barulho todo, com o tempo essa energia toda vai se dissipar, as pessoas vão voltar para casa e tudo vai seguir normalmente. Mas isso demonstra o quanto a nossa democracia é frágil, né? O quanto que a democracia ela não é absorvida por grande parte da sociedade brasileira como parte da sua cultura. A democracia existe como sistema político, mas ela não os valores democráticos não estão introjetados em grande parte da população brasileira. Elas não respeitam a democracia, elas sequer entendem direito como funciona. Por hora, é só o que eu tenho para dizer. Esse vídeo já ficou bem grande. Mas eu vou voltar a comentar sobre esse assunto conforme os acontecimentos forem se desenrolando.